Olá! Na videoaula 3 de hoje, nós veremos a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela começa em 1917, mas para entender os acontecimentos de 17, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo até o século XIX, lá por volta de 1860, 1870, e verificar o que acontecia nessa época que vai levar à Revolução. A Rússia, até o início do século XX, era um país ainda absolutista, com uma igreja ortodoxa, católica, e uma nobreza proprietária de terras com muitas vantagens dentro do país. A grande massa da população vivia no campo, ainda com laços feudais, embora o feudalismo tenha terminado oficialmente lá por volta de 1860, ainda permaneciam laços feudais, a nobreza cobrando dos seus camponeses e esses camponeses vivendo em situações miseráveis. A indústria, no final do século XIX, início do século XX, ela vai ter um incentivo por parte do governo, empresas francesas e inglesas que vão se instalar no país. Enfim, a indústria ela vai se desenvolver no início do século XX, mas como em todos os países em que aconteceu, o início dela é um início que apresentava operários mal remunerados, uma alta jornada de trabalho, castigos físicos, exploração até o limite do trabalho desses operários. Ela vai acontecer principalmente em duas cidades, na cidade de São Petersburgo e na cidade de Moscou. Ligada ao processo de industrialização vai ser também a chegada das ideias socialistas na Rússia. E com essa chegada, em 1898, vai ser criado o Partido Socialista PSDOR. Esse partido vai começar a ter uma série de brigas internas que vão dividi-lo. A divisão será bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques acreditavam que a implantação do socialismo deveria ser de forma imediata, enquanto que os mencheviques, apoiados pela burguesia, acreditavam num socialismo implantado gradualmente na Rússia. Em 1905, vai acontecer o primeiro ensaio de revolução. Os operários de São Petersburgo, incomodados e cansados de tanta exploração, resolvem levar ao czar uma lista de reivindicações. Escolheram um domingo, após a missa, era um país católico ortodoxo, os operários então e suas famílias caminham até o palácio do czar para entregar essa lista de reivindicações. Quando eles chegam lá, eles são alvejados, eles são alvo de toda a fúria dos soldados a mando do czar. Isso desencadeou, esse movimento ficou conhecido como Domingo Sangrento, foi um massacre total e desencadeou em toda a Rússia levantes revolucionários. O czar, ele vai conseguir conter esses levantes. Ele vai convocar a Duma, que era o parlamento russo, e aí acalma a população. Durante esses levantes ainda, foram criados os sovietes, que vão desempenhar um papel importante depois, em 1917, na articulação da Revolução. Os sovietes eram comitês de trabalhadores que iam até os locais de trabalho organizar a população contra o czar. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial e a Rússia é dos primeiros países a entrarem nessa guerra. O Lenin teria dito mais tarde
que a guerra foi o maior presente que o Nicolau II, o czar, teria dado aos revolucionários. Por quê? Porque a guerra acabou aprofundando tudo o que acontecia lá. O campo vai produzir menos, então vai causar fome, a inflação vai disparar, a alta dos preços, mortes de soldados, ou seja, a Rússia vai entrar numa crise econômica e social gigante nessa época. E aí começa a pressão sobre o czar Nicolau II para que a Rússia fosse retirada da guerra. Isso não vai acontecer. Então, em fevereiro de 1917, vai acontecer a primeira revolução. Só que essa primeira revolução, ela vai ser liderada pelos mencheviques, aqueles que queriam a implantação gradual do socialismo, sob a liderança do Kerensky e com o apoio da burguesia. Então, não foi uma revolução que implantasse o socialismo imediatamente. Nessa Revolução de Fevereiro, foi formado, o czar foi obrigado a abdicar e foi formado um governo provisório. Esse governo provisório não atendeu a nenhuma das reivindicações que a população e a militância política na Rússia desejavam. O que eles fizeram foi anistiar os exilados políticos. Entre eles, volta para a Rússia, então, o Lenin. O Lenin, chegando à Rússia, ele vai lançar as teses de abril, todo o poder aos sovietes. E o lema, paz, pão, terra. Paz, retirar a Rússia da guerra, pão, alimento para toda a população, e terra, uma reforma agrária, uma redistribuição e agora tudo pertencendo ao Estado, como no sistema socialista. Os sovietes foram reativados, né, e passam a trabalhar incansavelmente para organizar a população para uma nova revolução. Essa revolução vai acontecer em outubro e é uma revolução bolchevique, ou seja, para implantar o socialismo de imediato. É claro que o grupo capitalista da Rússia, até então, não vai aceitar a revolução socialista e vai estourar, então, uma guerra civil, a guerra dos brancos contra os vermelhos. Os brancos representando os capitalistas e os vermelhos representando os socialistas, sob a liderança do Trotsky, líder do Exército Vermelho. A Guerra Civil termina em 1921 com a vitória do Exército Vermelho, do socialismo, mas com uma Rússia completamente destruída por todos os anos de guerra, afinal ela já estava em guerra desde 1914. Então, Lenin propõe nesse momento a NEP, Nova Política Econômica. Por essa nova política econômica, a Rússia daria um passo atrás para depois dar dois à frente. Ou seja, eram medidas capitalistas para recuperar a economia russa e depois, com segurança, implantar o socialismo. Que medidas eram essas? Ele permitiu um pequeno comércio, permitiu que no campo os trabalhadores ficassem com uma parte do que eles produziam, que criassem cooperativas, mas continuaram os bancos e as grandes indústrias sob o controle do Estado. Em 1922 vai ser criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ficaria em vigor até 1991, quando o colapso do socialismo aconteceu. A União Soviética, por que ela recebe esse nome? Porque todas as pequenas repúblicas que antes faziam parte do Império Russo, agora estariam unidas sob o jugo do socialismo. Em 1924, o Lenin morre. E quando ele morre, cria-se um impasse. Quem o sucederia? Então, dois líderes vão brigar agora, né? Vão disputar o poder.
O Stalin, que era um burocrata do partido, e o Trotsky, que era o ex-chefe do Exército Vermelho. Bom, essa briga vai ser ganha pelo Stalin. O Trotsky vai ser expulso da Rússia, né? Vai ser obrigado a sair do país, da União Soviética, então, e vai ser perseguido pelo Stalin. O Stalin abandona a NEP e cria os planos quinquenais. Então, inaugura-se agora a economia planificada, que vai conseguir sanar os problemas econômicos, pelo menos num primeiro momento, e instaurar o que ele chamou de socialismo, que na verdade estava mais para um fascismo, para um totalitarismo, do que para um socialismo, aquele arquitetado pelo Marx e pelo Engels lá no século XIX. Por hoje é só.